Olá! Hoje nós vamos falar sobre aquele filme maravilhoso que chama Diários de uma Paixão. Então, eu já tinha falado para vocês assistirem, para hoje a gente conversar sobre ele. Eu reservei alguns tópicos que eu acho muito legal da gente conversar para despertar nossa percepção, né? Quais são a imagem simbólica, quais são essas mensagens que esse filme traz pra gente? E que ele tem uma poesia, ele tem uma beleza, ele tem um encanto. E ele tem um movimento muito interessante da Ellie, né? Da personagem. Então eu queria falar sobre isso com vocês, né? Sobre esse vínculo entre a Ellie e o Noah e tudo isso que acontece. Então o filme basicamente ele começa, né? Um rapaz, um senhor contando uma história para uma moça que estava internada, talvez em uma clínica, né? Que ela tinha uma doença mental, que já não se lembrava de nada. E ele ia lá sempre contar. E ele contava a história da Ellie e do Noah. E a história da Ellie e do Noah começa eles se encontrando num parque de diversão, onde a Ellie é uma menina rica, de uma família muito poderosa, e o Noah é um simples trabalhador. E tanto é que quando começa o filme, ele fala assim, até anotei, que ele é um homem comum, que ele só amou alguém. Então ele já começa a trazer a importância desse amor, né? O quanto a vida dele, por mais simples que foi, ele teve um privilégio aí de ter amado alguém. E aí eles estavam lá brincando, ela com toda a sua turma, ela super bem entrosada, e ele tipo, de repente olha pra ela e se apaixona. E aí tem uma cena que ela tá na roda gigante lá com um amigo, e ele tava fascinado, ele queria marcar esse encontro com a Ellie. Então, o círculo, né, da roda gigante tem bem essa ideia, essa imagem do círculo perfeito, daquilo que tá tudo em ordem, daquilo que tem um ritmo, tá em ordem, né? Nada sai daquele eixo. E aí vem o Noah e ele interrompe o fluxo dessa roda que estava perfeita e ele se atreve, ele ousa invadir um espaço, né, que era bem aquela zona de conforto da Ellie. E se atreve, faz umas loucuras, ameaçando que ele ia cair para ele sair com ele. Bom, então ele pega um pouco dessa ideia do herói, né? Que ele se aventura, ele não fica rendido pela diferença social. Ele simplesmente queria sair com a Ellie. Então ele tem um atrevimento que faz todo sentido se a gente olhar por esse arquétipo do herói, que é aquele que vai em direção ao que tem que ser feito, sem restrições, sem medo, sem pensar demais, sem ficar nas justificativas. Ele faz o que tem que ser feito, ele queria sair com ela. E aí ele estava muito na postura da princesa, né, do mundo encantado, do parque de diversão. Então mostra muito o mundo simbólico da Ellie, onde estava tudo muito mágico, né? O algodão doce, o amigo chega com o algodão doce. Então mostra esse lado infantil dela, que era aquela princesinha encantada, que estava lá simplesmente vivendo algo que já estava meio que pronto, acontecendo, se divertindo, mas sem muito questionamento, sem a alma dela ali presente, né? Ela ainda era uma menina. Nessa fase elas tinham uns 17 anos e que marca bem esse mundo imaginário infantil. Aí depois eles seguem, ele consegue lá, encontra com ela na rua, até que tem um momento que eles se encontram e começam a ter uma paixão, um calor, uma alegria. Então eles estão brincando, são cenas lindas, né? Eles brincando no lago, aquela festividade, até tem uma hora de um jantar onde um dos amigos lá do pai da Ellie que pergunta quanto ele ganha, né, deixando claro o quanto ele não era bem-vindo naquele espaço onde existia toda uma riqueza, uma sociedade super refinada e ele é um simples trabalhador, mas ele tava lá, tava super bem, tava comendo com todo mundo e tava super feliz com ele. Até que vem os pais dela, né, de uma forma dominante e castra ela essa vontade, essa liberdade que ela estava tendo com ele. Bom, de qualquer forma, aí vai acontecendo um monte de coisa. Hoje aqui eu vou só pensar algumas coisas que eu acho muito importante.
Ela vai estudar, ele fica, eles, né, são afastados e ela não tem força para resistir a isso, né? Ela ainda está muito preso nesse imaginário infantil. Então, quando a mulher ela tá nesse simbolismo aí da princesa, ela não tem autonomia, ela não tem liberdade, ela não tem força para bancar as vontades dela. Então, ela não tinha outra condição interna de fazer outro movimento a não ser obedecer os pais. E aí ela vai. Aí ela vai lá para a faculdade dela. Depois, quando aí acontece várias coisas na vida deles, ficam 7 anos separados, o Noah vai para a guerra, ou seja, ele vai para o mundo. E ele, quando eles estavam juntos, ele promete para ela que ele ia fazer uma casa. E ela até dá algumas descrições do jeito que ela queria, e ele realiza isso. Quando ele volta da guerra, ele realiza. Só que ela foi, né, configurando aquele mundo, né, muito esquematizado ali, que os pais estavam definindo para ela, né, de casar com um homem rico, ela fica noiva. E aí ela estava nas vésperas do casamento, provando o vestido, essa imagem é lindíssima, né? Ela estava ali totalmente fantasiada, né? Totalmente assumindo aquele lugar de continuar com aquela linha que já estava traçada. E ela abre um jornal, sem querer, falando do governador, que é pro casamento dela, e ela vê a foto do Noah na casa. E aí ela desmaia. Aí depois ela fica na banheira com o vestido, né? Ela vai entrando então em contato com as emoções dela, em contato com todo o sentimento. E esse período também de 7 anos é interessante de ter acontecido, que é um tempo que vai existindo uma maturidade interna. É um momento para ir despertando, elaborando questões para a pessoa poder assumir, ter coragem de assumir a vida dela. E aí ela decide, ela pede lá pro noivo que ela precisa fazer uma viagem e ela vai até a casa do Noah. Então, quando ela chega na casa, ela ainda estava totalmente naquele papel da menina, da mulher, né? Do homem rico, super refinada, super emoldurada dentro daquele perfil a qual ela foi construída, onde ela ouviu que deveria ser. E quando ela chega, ela começa a ver a casa, começa a ficar um pouco atormentada com aquilo. E no dia seguinte ela volta e eles fazem um passeio de barco lindíssimo, né, que tem aqueles cisnes brancos, ou os patos brancos, né, representando já a pureza, porque existia um amor puro entre os dois. E aí, de repente, quando eles voltam, tem um temporal. E aí esse temporal é quando aquela máscara, toda aquela maquiagem, aquele véu que ela tenta se cobrir para não molhar muito o cabelo, cai tudo por água abaixo, né? Toda aquele disfarce a qual ela estava até se blindando de ter que lidar com um monte de sentimentos que foram interrompidos, que foram de alguma forma que ficou dentro dela, né, guardado, veio à tona, né? Então ela sai do barco com muita raiva, nervosa, e ela vira pra ele: por que você nunca me escreveu? Eu te esperei 7 anos. E aí ele conta que ele escreveu durante 1 ano. E quem interceptou as cartas foi a mãe, né? Que depois ela é revelada. E aí eles se beijam, tem uma noite de amor, né? Tem relação. E aí tudo aquilo que estava guardado, ela simplesmente relaxa. É como se ela pudesse se reconectar com a verdade dela. E tudo aquilo que ela mais gostava de fazer, que eram as pinturas, né, em telas. Aí tem a cena que eu acho a mais linda do filme inteiro, que é ela na varanda, a qual ela um dia falou pra ele que gostaria, que ela tá lá sentada, desnuda, né, só com uma mantinha, acho que ela tá na cintura assim, e ela tá pintando naquela paisagem linda, naquela varanda maravilhosa. E essa é uma cena muito simbólica da maturidade dela, né? De como ela conseguiu viver dentro dela esse processo de sair desse mundo infantil, castrador, limitador, onde prioriza seguir a vontade do outro, e ela rompe, né? Ela simplesmente deixa aflorar a verdade que vem dentro dela, aquilo que ela sente genuinamente, aquilo que faz realmente o coração dela pulsar.
e a pintura é a revelação da liberdade da alma dela, porque ela tinha parado de pintar, algo que ela gostava tanto. E aí, bom, chega um momento que ela tem que fazer uma escolha, né? Tem que fazer uma escolha ali entre... Aí o noivo volta, né? Quer ficar com ela, então tem que fazer uma escolha entre o noivo e o Noah, que tá ali na frente dela, que tinha despertado todos esses sentimentos dentro dela. Qual foi a outra? Ah, é a cena da sacada que eu tinha anotado. E aí, qual é o fim do filme, né? Uma parte que é muito importante é que o senhor que estava lendo aquele diário era o Noah para Ellie, porque ela teve uma doença que ela não se lembrava de nada e ela tinha alguns lapsos de lembrança, ou seja, o quanto ela se permitiu se aventurar na vida, o quanto ela conseguiu romper com as máscaras, com aquilo que é socialmente aceito, com aquilo que é socialmente moldado, e ela conseguiu acessar dentro dela aquela força, aquela vontade de ir atrás daquilo que realmente vale a pena, né? E essa vontade é só para os corajosos, né? Então, acho que esse filme fica aí uma reflexão para a gente colocar na nossa vida, né? O que a gente está fazendo que realmente desperta a força, a alegria da nossa alma? Qual é a atividade que realmente você faz que você gosta? Que a Ellie representou pintando lá a tela dela. Tem gente que adora dançar e parou de dançar, tem gente que ama tocar bateria e parou de tocar bateria, tem gente que... Cada um tem algo que faz a pessoa se conectar com algo que é muito bom, né? Algo que faz vibrar. Tem gente que gosta muito de ficar com a natureza, né? O quanto tem se permitido ter esses contatos com a natureza. E pra gente ser feliz precisa de ter coragem. Eu acho que essa é a mensagem da gente sair daqueles scripts, da zona de conforto, como a Ellie saiu, e ousar a ir em frente. Então acho que esse filme é lindíssimo, né? Tem essa mensagem muito forte. E a gente vai se conversando aqui nos próximos vídeos e vamos trocando aqui. E me escreve quais foram os pontos mais importantes para você desse vídeo. Eu vou conversando aqui com vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!